Já que o senhor é o representante de todas as igrejas evangélicas, o senhor é a pessoa indicada para responder. Por que que as igrejas têm doutrinas diferentes, práticas diferentes, teologias diferentes, têm Espírito Santo diferente? Por que que as igrejas estão divididas, sendo que elas usam a mesma Bíblia? Ora, se é a mesma Bíblia, não deveria todas as igrejas da Assembleia dos Deuses ter a mesma doutrina? Não deveria todas as igrejas evangélicas que pregam o mesmo Jesus Cristo ter a mesma doutrina? Se é um só Deus, por que que as igrejas estão divididas? Veja, os dízimos das igrejas da Assembleia dos Deuses, do CET, não pode ser usado nas igrejas da Assembleia dos Deuses de Missão. O dízimo da igreja da Assembleia dos Deuses de Madureira não pode ser usado na Assembleia dos Deuses de Anápolis. O pastor da Missão não pode ser pastor na Madureira. O pastor da Madureira não pode ser pastor na Quadrangular. O pastor da Quadrangular não pode ser pastor na Universal ou na Mundial. Que Deus contraditório e confuso é esse? Agora, senhor Joel, se o senhor está de acordo que os profetas não tinham igreja, de onde surgiu então essas igrejas católicas? Se o senhor está de acordo que os profetas não tinham igreja, de onde surgiu esse monte de igrejas protestantes? Se os profetas não tinham igrejas, se eles não construíram igrejas, eu estou de acordo. Não foi o Senhor Jesus Cristo quem criou, fundou a igreja católica. Não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou as igrejas protestantes. As igrejas evangélicas que o senhor está aqui para defender, o senhor disse que ia defender todas as igrejas evangélicas. Não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou as igrejas evangélicas. Se o senhor está de acordo que os profetas não fundou nenhuma igreja, e esse monte de igreja que existe hoje, foi fundada por quem? Será que tem um versículo só na Bíblia que o senhor pode mostrar para mostrar uma igreja evangélica, a Assembleia dos Deuses do Céu, a Assembleia dos Deuses de Missão, que é a mais antiga no Brasil? Universal, Mundial, Quadrangular. Será que tem um versículo só? Enquanto que a Bíblia tem promessa para os profetas. Mas os versículos que promete a Igreja Católica está onde? Os versículos que promete as muitas igrejas protestantes está onde? O versículo que promete alguma igreja evangélica está onde? Onde é que estão os versículos que promete as igrejas? 2 minutos para fazer a pergunta para o pastor Joel Rocha. 2 minutos para o apóstolo Tamar fazer a pergunta. Sim, eu vou fazer a pergunta, mas quero concluir o que eu estava dizendo. Sim, se a Bíblia conduz para o céu, se a Bíblia que conduz para o céu, como que as pessoas eram conduzidas para o céu antes da Bíblia? Porque essa Bíblia que o senhor Joel tem, ela começa com Moisés. E de Jesus até 1455, no advento de impressão, até o advento de impressão, por John Gutenberg, na Alemanha, as pessoas não tinham Bíblia em casa, senhor Joel. Então, como que as pessoas eram conduzidas para o céu? Espero que no seu tempo o senhor responda essa pergunta também. Se a Bíblia conduz as pessoas para o céu, como que elas foram conduzidas antes, quando as pessoas não tinham Bíblia? Isso é uma mentira, é uma interpretação, é uma imaginação. Mas Deus conduz os seus filhos ao céu por meio de um profeta. Por isso que o profeta é a boca de Deus. Está escrito em 2 Crônicas 24, versículo 19, que Deus envia os seus profetas para fazer os homens chegar-se a Deus. Como que os homens se aproximam de Deus? Por meio de um profeta. Como que os homens chegam-se a Deus? Por meio de um profeta. Como que os homens conhecem Deus? Por meio de um profeta. Como que os homens entram no reino dos céus? É por meio de um profeta. Fora disso, não há ninguém sobre a terra que pode provar que Deus conduz os seus filhos ao céu por meio de uma Bíblia. Isso não é verdade. Mas eu quero fazer a pergunta. A minha pergunta é, já que o tema é salvação, não é? Como que o homem pode alcançar a salvação? Ou o que é a salvação de Deus hoje? O que devemos fazer para ser salvo? Senhor Joel, dado que vocês pregam aí que a salvação é Jesus e assim por diante, a Bíblia é a salvação e tem a salvação, eu quero perguntar, Jesus de Nazaré e os seus apóstolos foram enviados para salvar os homens das nações? Jesus de Nazaré e os seus apóstolos foi enviado para nos salvar? Obrigado, apóstolo Tamar. 7 minutos para a sua resposta, pastor Joel Rocha. 7 minutos. Ok. Então, o nosso amigo Deltamar fez bastante pergunta e, como eu fiz também para ele, vou tentar responder a todas. Eu quero fazer algumas considerações sobre ali algumas coisas na fala do Deltamar. No tempo de Noé era um profeta exclusivo e ajudou muita gente a entrar no céu. Eu quero dizer que Noé,
ele é um profeta dentro de uma conotação. Segundo lugar, entenda-me bem e depois faça as perguntas que você quiser, Deltamar. Olha só uma coisa. Noé não ficou e não foi um profeta para salvar pessoas, porque Deus mandou Noé fazer a arca para a destruição do mundo de então. Ah, mas a pergunta era, por que se Deus manda para um grupo a salvação, se tem que estar com muitas pessoas uma palavra, por que só estava com Noé? É muito óbvio. Deus disse para Noé, e só Noé achou graça diante dos olhos de Deus. A família foi salva por causa de Noé. A família não era justa como Noé. A Bíblia é enfática, dizendo que Noé era justo sozinho. E ele, então, achando graça diante dos olhos do Senhor, o Senhor resolveu salvar ele com a família. Então, Noé não queria levar e nem levou ninguém para o céu. É uma bobagem isso. O texto sagrado está mostrando que Deus iria destruir e simplesmente salvou ele. Noé não pregou para ninguém. Noé não pregou para ninguém. Se você tiver um texto, Deltamar, que Noé pregou para alguém, você mostre. Tá? Comparar Jesus. Ah, só Jesus tinha exclusividade? A tua pergunta. Eu tinha que responder sim ou não. Claro que era só Jesus. Só ele. O Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. Eu vou discordar da Bíblia, depois vou chegar lá na Bíblia e a salvação fora da Bíblia, Deltamar. Ah, me perguntou também sobre Isaías, Jeremias, por que só eles tinham, as pessoas que chegaram a ele tinham salvação? Me mostra quem é que chegou para Isaías. Qual é a igreja que Isaías tinha? Me mostra aí na Bíblia qual é a igreja que Jeremias tinha. Me mostra aí na Bíblia qual é a igreja que Daniel tinha. Daniel não tinha ninguém perto dele que fosse justo. Daniel é um profeta que profetiza mostrando que o povo deveria voltar novamente. Deus alenta Daniel, porque Daniel se coloca em jejum e oração para saber qual seria o final do povo judeu, sendo que o povo tinha uma promessa muito grande. Então, o que acontece? Ah, por que mandou Pedro falar com Cornélio? O Espírito Santo mandou Pedro a Cornélio porque estava mais perto, ali em lugar, falando geograficamente, e porque Pedro era o discípulo de Cristo que tinha ficado como líder da igreja. Terceiro lugar, essa pergunta era boa para fazer para o Espírito Santo. Por que mandou Pedro? Porque todos os outros também tinham uma mensagem. João tinha uma mensagem, os outros discípulos tinham uma mensagem, mas o Espírito Santo mandou Pedro. Né? Então, olha só uma coisa, na minha fala, eu não falei em nenhum momento que a Igreja Católica tem verdade, ao contrário, disse que é uma falsa igreja. Eu disse que a igreja do William Marion Branham é uma falsa igreja, porque arroga para si também esta verdade exclusiva, onde todos estão mortos, onde todo mundo está destruído. Eu citei o que Jesus falou, e foi Jesus que falou, tá? Se alguém quiser blasfemar com o Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo é isso ou aquilo, isso é um problema de cada um. Eu estou mostrando aqui Bíblia. Eu falei que Jesus, alguém também quis fazer, alguém dessas igrejas também, eu acho que o João ali deveria ser meio, ainda estava assim, se convertendo, né? Porque o apóstolo Pedro, Jesus disse para ele depois de 3 anos e meio, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos. E o João também disse, Senhor, encontramos expulsando, olha só, a autoridade sobre os demônios. E ele disse, não, deixa, não, ele está fazendo o mesmo trabalho que nós. Imagine se fosse hoje um profeta. Não, esse aí tem demônio. Então, olha só, esse assunto está invertido. Né? Quando diz que as igrejas eram os fariseus, saduceus, eu acho que é o contrário. Essas terminações dizendo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é justamente o que eles também queriam fazer, se tornando como se fosse um monopólio. Segundo lugar, você disse para mim que essa Bíblia, Deltamar, aqui cai todo o sentido e aqui perde toda a veracidade do nosso debate. Se você não crê na Bíblia como palavra de Deus, o que dizer então?
se ela mostra os feitos de Cristo. O apóstolo, e outra coisa, não caiu por terra até as suas considerações, colocando o apóstolo Paulo como um profeta mensageiro. Foi ele que escreveu metade do Novo Testamento, e tu está dizendo que essa Bíblia aí não leva para o céu, como essa Bíblia fosse qualquer livro. 1 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, redarguir. A Bíblia, o compêndio todo da palavra de Deus, nos mostra uma só pessoa, Cristo. Como tu mesmo abriu o debate, tudo da Bíblia, ela converge para o centro. Cristo está nos profetas, Cristo está no Adão, porque o Adão é o primeiro, o apóstolo Paulo dizendo que o segundo Adão, que é Cristo, vem espírito vivificante. Nas tipologias, nos símbolos do Antigo Testamento, Cristo está. Quando não é salva a sua família. O tempo passa depressa, né? Eu queria terminar lá só sobre a pergunta que tu fez, né? Sobre a Bíblia, né? De 1453, por Johann Gutenberg, o pai da invenção escrita. Em 431, Jerônimo já começou a fazer a Bíblia, fez a Vulgata Latina. Como é que não tinha Bíblia, Deltamar? Por favor, tinha Bíblia sim, só não tinha quantidade, porque não tinha tipografia. Eu preciso parar, né? Obedecer o tempo. Ok, pastor Joel Rocha, muito obrigado pela sua resposta. O apóstolo Deltamar, 7 minutos para a sua réplica neste momento. Ok, a Bíblia não pode conduzir nenhuma pessoa até Deus. A Bíblia não pode conduzir ninguém para o céu. É por isso que Jesus Cristo não caminhava com os ouros dos profetas debaixo do braço. Os profetas não caminhavam com os ouros dos profetas debaixo do braço. Mesmo quando Isaías vai escrever o seu livro, Isaías não menciona o nome de Moisés nenhuma vez. Não menciona o nome de... Jeremias não menciona o nome de Moisés nenhuma vez. Cada profeta vem com a sua mensagem. E antes da Bíblia ser escrita, será que as pessoas não eram salvas? Não iam ser salvas? Isso faltou só responder. Como que Deus, então, conduziu as pessoas antes da Bíblia ser escrita? Deus conduziu por meio dos profetas. Sempre houve um profeta sobre a terra, porque o profeta é aquele que tem o Espírito de Deus, a revelação de Jesus Cristo para ser pregado sobre a terra. A chave do reino dos céus passa de mãos em mãos, e hoje a chave do céu, que um dia estava com o profeta William Branham, hoje está com o profeta Cacô Filipe. Pedro era um profeta, porque aqueles que Deus ele mesmo envia, é um profeta. E quando Deus estava na terra, em um corpo humano chamado Jesus de Nazaré, foi ele mesmo quem enviou Pedro. E Pedro foi enviado como um profeta. É por isso que Pedro escreve as suas epístolas. Pedro tinha uma revelação, ele tinha a chave do céu, e Pedro foi o primeiro profeta para a era de Éfeso. Ele abriu a era de Éfeso, o tempo que Deus ia tratar com as nações durante 7 tempos. Quando o seu Joel fala de Hebreus 1:1, tendo Deus falado no passado a nossos pais, de diversas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos. Falou-nos é passado, senhor Joel. Não é fala-nos, não é presente. Já no tempo de Paulo, é Paulo quem escreve o livro de Hebreus. Já no tempo de Paulo, Paulo disse que isso era passado. Nesses últimos dias falou-nos pelo seu filho. Se o filho é Jesus e Deus fala só por Jesus, e as palavras de Paulo, eram as palavras de quem? As palavras de Paulo também não eram as palavras de Deus? Será que o senhor pode dizer, senhor Joel, Deus não falava por meio de Paulo para as pessoas do seu tempo? As palavras de Paulo não eram as palavras de Deus? Era, não era? Como que o senhor vai citar Hebreus 1:1 para dizer que é Jesus que fala? Jesus é o Filho? Jesus, você está falando o Filho é Jesus? O Filho é Jesus? Ele não quer responder. Pode responder, não precisa ter medo. O senhor conhece a Bíblia, o senhor pode responder. Hebreus 1:1 falamos pelo Filho, o Filho é Cristo, claro. Sim, o Filho é Jesus. Mas o senhor disse que as palavras de Paulo eram as palavras de Deus também? Deus falava por meio de Paulo? Sim. Então, como que o senhor vai dizer? Como que o senhor vai citar Hebreus 1:1 para dizer que Deus falava por meio de Jesus, ou Deus fala por meio de Jesus?
Deus falava Tá? por meio de Paulo. As 14 cartas de Paulo eram a palavra de Deus. As cartas de Pedro eram uma palavra de Deus. A carta de Tiago era a palavra de Deus. Os livros de Calvino era a palavra de Deus. Os livros de John Wycliffe, de John Hus, era a palavra de Deus. As 95 terras de Lutero e todos os livros que Lutero escreveram era a palavra de Deus. Os livros de Wesley era a palavra de Deus. Os livros de William Branham, todos os sermões de William Branham são a palavra infalível de Deus, porque ele era um profeta mensageiro. Quando o senhor diz que a Bíblia é um livro a Bíblia é um livro de regra, de fé, bem, mas que livro de regra de fé é essa? Como eu disse, as pessoas nas igrejas, cada um tem a sua doutrina, cada igreja tem as suas doutrinas, cada igreja tem o seu batismo, cada igreja tem a sua teologia. Senhor Joel, o senhor é de qual igreja? O senhor pertence a uma igreja? O senhor é membro de uma igreja? Não é. O senhor é pastor, mas o senhor não é pastor de nenhuma igreja? O senhor defende as igrejas evangélicas, a Assembleia dos Deus, é isso? Posso responder no meu tempo? Pode. Ou, O senhor veio aqui para representar as igrejas evangélicas, todas elas, não é? Esta é a pergunta. Já que o senhor é o representante de todas as igrejas evangélicas, o senhor é a pessoa indicada para responder. Por que as igrejas diferentes, não é? Têm doutrinas diferentes, práticas diferentes, teologia diferente, têm Espírito Santo diferente. Por que as igrejas estão divididas, sendo que elas usam a mesma Bíblia? Ora, se é a mesma Bíblia, não deveria todas as igrejas da Assembleia dos Deuses ter a mesma doutrina? Não deveria todas as igrejas evangélicas que pregam o mesmo Jesus Cristo ter a mesma doutrina? Se é um só Deus, por que as igrejas estão divididas? Veja, os dízimos das igrejas da Assembleia dos Deuses, do CET, não pode ser usado nas igrejas da Assembleia dos Deuses de Missão. Os dízimos da igreja da Assembleia dos Deuses de Madureira não pode ser usado na Assembleia dos Deuses de Anápolis. O pastor da missão não pode ser pastor na Madureira. O pastor da Madureira não pode ser pastor na Quadrangular. O pastor da Quadrangular não pode ser pastor na Universal ou na Mundial. Que Deus contraditório e confuso é esse que você vê sobre a terra? Deus, vendo toda esta confusão, Deus envia um profeta. Apocalipse diz que Deus é o Deus dos seus servos, os profetas. Ele é aquele que caminha entre as 7 lâmpadas douradas. Este é o tempo que o Senhor Jesus Cristo iria tratar com as nações. Sim, a chave do céu, que um dia estava com Jesus Cristo, foi dado a Pedro. E quando Jesus Cristo reaparece em Apocalipse, ele diz: eis que tenho a chave do céu. Melhor, eis que tenho a chave da morte e do inferno. Mas Jesus não fala nada sobre a chave do céu. Por quê? Porque a chave do céu deve estar na terra com o homem. E quero deixar claro aqui, assim como os profetas da Bíblia, Cacô Filipe recebeu um chamado, uma comissão e uma mensagem autêntica, assim como os profetas da Bíblia. E assim como um dia ninguém poderia entrar no reino dos céus sem passar por Noé, assim como um dia ninguém entraria no reino dos céus sem passar por Jesus, ou depois sem passar por Pedro, ou depois sem passar por Paulo, é assim que hoje ninguém pode ser salvo em toda a face da terra, a não ser que passe pelo profeta Cacô Filipe, aquele que tem a chave do reino dos céus. Se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, se você é branamista, se você é maçom, se você é ateu, se você quiser ser salvo, você deve procurar pelo profeta Cacô Filipe, que é aquele que tem a chave do céu e as palavras de vida eterna. Obrigado, apóstolo Deltamar. A palavra está com o pastor Joel Rocha. 5 minutos para a sua tréplica, pastor Joel Rocha. Então, erra o senhor Deltamar quando insiste novamente em dizer que William Marion Branham era um profeta verdadeiro. Você sabe que ele não era verdadeiro, Deltamar. Você sabe que ele veio também de outras fontes, bebeu em outras fontes, tomou água da Igreja Batista. O teu profeta também bebeu da fonte do William Marion Branham. William Marion Branham era um falso profeta. Todo mundo sabe que o William Marion Branham era um falso profeta. Suas profecias, algumas foram absurdas. Eu citei aqui que o milênio, ele disse, ele sustentou e predisse, como um estudante privado da Bíblia, eu sustento e creio que o milênio se fixará em 1977. Pergunta direta, já que tu fez 2 para mim.
o arrebatamento da igreja, o milênio começou em 77, senhor Deltamar, sim ou não? Como é que é a pergunta? O William Mariobrana disse que o milênio e que a vinda de Cristo daria por volta de 1977. Aconteceu, sim ou não? Não. Então é um falso profeta. É um falso profeta. É um falso profeta por si só, já caiu. Quem, o teu profeta, você diz, você insistiu em dizer na sua fala que William Marion Brana é um verdadeiro profeta, que as palavras que o William Brana tinha as palavras de Deus. Mas desde quando? Você disse que Martim Lutero tinha as palavras de Deus. Martim Lutero morreu beijando a mão do Papa, morreu matando judeu, morreu brigando com Zwingli, um dos reformadores. Martim Lutero era um padre melhorado. Como é que tu vai colocar as palavras de Deus na boca do Martim Lutero? Quem é que o Martim Lutero conduziu para Cristo? Mas desde quando? Os profetas, repito a pergunta, onde é que tem uma igreja do Isaías? Onde é que tem uma igreja do Jeremias? Quem é que o Isaías conduziu para o céu? Quem é que o Jeremias conduziu para o céu? Quem é que o Noé conduziu para o céu? O Moisés conduziu alguém para o céu? A salvação, tu me fez a pergunta, a salvação é através de quem? O Antigo Testamento era através da fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Raabe, pela fé Josué, pela fé Jefté, todos pela fé, eles criam, pela fé que eles tinham uma cidade vindoura. Todos eles tinham. Tu falou também o seguinte, que eu citei, Hebreus capítulo 1 nos falou, né, como sendo passado, nos falou pelo Filho nesses últimos dias. E eu citei no começo do nosso debate, Paulo diz, porque eu nada diante de vós propus a saber de quem? De mim? Eu sendo exclusivo, eu chamando de todo mundo filho do diabo, filho de Satanás, porque não segue teu sigo? Não, eu não fiz saber nada entre vós, senão a Cristo crucificado. Paulo não pregou de si, Paulo não disse, eu tenho as revelações de Paulo, ele deixou quieto. Um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Ele não quis dizer nem que era ele. Imagina ele dizer que só ele tinha as palavras de Deus, que só ele era exclusivo. Pedro, tu disse que mas Pedro não pregava de si. Ele também pregou Cristo, ele também pregou Jesus, ele também conduziu as pessoas a Cristo. Os verdadeiros líderes não conduzem as pessoas para si. Você que está me escutando nesta live, em nenhum momento eu quero convencer o senhor Deltamar. Eu quero alcançar você. Creia que Cristo é galardoador daqueles que o buscam. A salvação está em Cristo Jesus. Voltamos aqui ao tema do nosso debate. A salvação, onde está a salvação na terra, de Deus na terra? A salvação é através do Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, Atos 16:31, e será salvo tu e a tua casa. Se fosse um profeta, era creia no profeta, creia nos profetas, creia no que fala o profeta, creia somente no profeta. Tu disse que o Cacô Felipe tem a chave. Desde quando e aonde, em qual lugar da Escritura está escrito que depois, que pena que esse tempo passa, que alguém passou para o Pedro passou para outro, que chegou no Cacô Felipe? Não tem. Esse que é o problema, né? Depois eu vou responder uma outra pergunta também. E tenho quantos segundos? Terminou o tempo? 6 segundos. Encerrado o tempo do pastor Joel Rocha. O pastor Joel Rocha vai ter a palavra novamente para fazer a pergunta ao apóstolo Deltamar, de 2 minutos para fazer a pergunta. O pastor Joel Rocha está com a palavra para fazer a pergunta. Ok. Então, com tudo isso que eu falei, com tudo isso que eu coloquei, não existe salvação fora do nome de Jesus. Em outra live, tu já citou, e até, se tu quiser rebater isso depois, Atos capítulo 4 e 12, se eu não estou enganado, não há nenhum outro pelo qual devamos ser salvos, não há outro nome, pessoa, nome, Jesus, não tem ninguém pelo qual devamos ser salvos. Eu queria que tu respondesse uma coisa. Se todas as pessoas, né, todas as igrejas fazem briga, elas não conseguem se entender entre si, e se isso é um problema para não se alcançar a salvação, eu queria que tu respondesse então, Deltamar.
Pedro teve problemas com Paulo sobre circuncisão. Ali deu uma divisão. Qual é a igreja verdadeira? A de Paulo ou a de Pedro? Eu quero que tu responda esta pergunta. E depois, então, sobre ainda a tua conexão do teu profeta com um falso profeta chamado William Marombrana. Como é que vocês têm comunhão? Sendo que um é mentiroso e o outro... Quero ler o livro dele ainda. Sendo honesto. O senhor ainda tem 55 segundos, seu pastor Joel Rocha. 55 segundos. Então, eu ainda insisto. Não há verdade em qualquer pessoa que se apresente com exclusivismo, dizendo eu tenho, eu sou, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele começa no princípio, em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus criou tudo em Jesus, porque ele é o princípio. João capítulo 1 e versículo 1 também diz que no princípio era o verbo, a palavra. Ok, obrigado ao pastor Joel Rocha. A palavra está com o apóstolo Tamar. 7 minutos para sua resposta, apóstolo Tamar. Bom, com respeito a essa simples pergunta do senhor Joel, por que que Pedro e Paulo teve uma desavença? Isso é muito simples, porque a pergunta que eu fiz para o senhor, se Jesus de Nazaré e os seus apóstolos tinha sido enviado para salvar os homens das nações, eu não vi a sua resposta. E esta sua pergunta está aqui, era para o senhor ter respondido. E agora nós já estamos em uma outra coisa, e muita coisa ficou para trás aqui. Não se preocupe, se eu tiver tempo eu vou falar sobre o William Branham. Porque os discípulos do profeta Caco Filipe não têm medo de perguntas, só pode perguntar o que quiser. Pedro foi enviado para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele recebeu o evangelho da circuncisão. E Paulo foi enviado aos gentios, e ele recebeu o evangelho da incircuncisão. E é justamente quando eu estava falando que quando Paulo percebe que agora a chave havia mudado de mão, ele deve repreender Pedro. Pedro agora deve ficar quieto, porque a chave mudou de mão. Era isso que Balaão tinha que fazer. Balaão tinha que ficar quieto, porque a chave do reino dos céus estava com Moisés. E quando o profeta não fica quieto, então ele entra em problemas. E Pedro teve que reconhecer que agora a chave do céu estava com Pedro. Eu quero voltar aqui atrás para me responder a questão que eu fiz anteriormente. Jesus de Nazaré e os seus apóstolos foram enviados somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso porque Jesus teve 2 ministérios. Primeiro, ele veio como filho de Deus. E como filho de Deus, ele veio para redimir todos os filhos de Deus, desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. E ele veio também com o ministério profético, ele veio como filho do homem. Filho do homem é um profeta. E nesse ministério profético é somente para os seus irmãos judeus. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando uma mulher estrangeira veio procurá-lo para ajudar a sua filha que estava endemoniada, Jesus chama ela de cachorro. E Jesus disse que ele não poderia pegar o pão, que é a sua mensagem, dos filhos, que eram os judeus, e dar para os cães, que eram os gentios e samaritanos, porque o tempo dos gentios e dos samaritanos ainda não tinha chegado. Quando Jesus Cristo dá ordem para os seus discípulos, em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 10, para ir pregar o evangelho de salvação, Jesus Cristo diz, não ide pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos, mas ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso os apóstolos haviam entendido. É por isso que quando você vai ler a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro vai dizer, Pedro, apóstolo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galatéia, Capado, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. Os apóstolos foram pregar para os judeus que estavam dispersos entre as nações. Primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago também disse, Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Eu não entendo por que as igrejas protestantes, evangélicas e até os branhamistas prega que nós vamos ser salvos por Jesus de Nazaré, ele como profeta, ele no seu ministério de profeta. Como que eles pregam que nós vamos ser salvos pela mensagem de Jesus de Nazaré? Sendo que Jesus diz, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Atos capítulo 13, versículo 19, quando os apóstolos foram obrigados a fugir por causa da perseguição que veio sobre eles, por causa da morte de Estevão,
Diz que eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino dos céus somente aos judeus. Somente aos judeus. Está escrito, Atos 13, versículo 19. Mas em Atos capítulo 10, quando Pedro foi falar com Cornélio, Pedro não se levantou para ir falar com Cornélio por si mesmo. Deus teve que dar a ele uma visão, interpretar a visão e dizer: Pedro, vá, Pedro. É eu que estou dizendo para você ir, Pedro. E Pedro estava receoso de ir. Mas depois que ele vai pregar para Cornélio e batiza Cornélio e a sua casa, no capítulo 11, os outros apóstolos em Jerusalém, ouve dizer que Pedro foi um homem das nações e chamaram Pedro para se explicar. E Pedro foi explicar a eles por qual motivo ele foi a Cornélio. Os apóstolos disseram: mas Pedro, o nosso mestre não nos proibiu ir aos homens das nações? Por que você foi para Cornélio? E Pedro foi explicar a visão. E ele deu a interpretação e ele explicou por que ele esteve lá. Logo, Jesus de Nazaré e os seus apóstolos, o seu ministério profético foi somente para os judeus. Eu quero voltar aqui atrás para dizer uma outra coisa. Quando o seu Joel deve ter um problema, deve ter tido um problema, ele saiu daí. Eu queria que ele tivesse aí, para ele ouvir bem. Bom, Cleber, só pode parar o meu tempo? Esperar o seu Joel voltar? Para ele compreender bem o que eu estou dizendo. Seu está parado aqui. Sim, quando o seu Joel vem dizer que os profetas não tinham igreja, ora, o que é a igreja? O que é a igreja de Deus sobre a terra? O que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? São as pessoas que acreditam e seguem esse profeta. Agora, seu Joel, se o senhor está de acordo que os profetas não tinham igreja, de onde surgiu então essas igrejas católicas? Se o senhor está de acordo que os profetas não tinham igreja, de onde surgiu esse monte de igrejas protestantes? Se os profetas não tinham igrejas, se eles não construíram igrejas, eu estou de acordo. Não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou a igreja católica. Não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou as igrejas protestantes. As igrejas evangélicas que o senhor está aqui para defender, o senhor disse que ia defender todas as igrejas evangélicas. Não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou as igrejas evangélicas. Se o senhor está de acordo que os profetas não fundou nenhuma igreja, e esse monte de igreja que existe hoje, foi fundada por quem? Será que tem um versículo só na Bíblia que o senhor pode mostrar para mostrar uma igreja evangélica, a Assembleia dos Deus do Céu, a Assembleia dos Deus de Missão, que é a mais antiga no Brasil, a Assembleia dos Deus Universal, Mundial, Quadrangular? Será que tem um versículo só? Enquanto que a Bíblia tem promessa para os profetas. E Jesus Cristo disse, Mateus 10, 41, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Jesus Cristo disse, eis que enviarei-vos profetas, e vocês matarão alguns, perseguirão outros, apedrejarão outros. Está em Lucas 11, 49, Mateus 23, versículo 34 e 35. Mas os versículos que promete a Igreja Católica, está onde? Os versículos que promete as muitas igrejas protestantes, está onde? O versículo que promete alguma igreja evangélica, está onde? Onde é que estão os versículos que promete as igrejas? E quando o senhor falava sobre a fala de Pedro, não é para onde iremos, não é lugar, é para quem é pessoa. Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Pois só de ti provém palavra de vida eterna. As palavras de vida eterna no ano 33 procedia de Jesus. Mas as palavras de vida eterna no tempo do dilúvio procedia de quem? Quem era que pronunciava as palavras de vida eterna? As palavras de vida eterna. Não havia vida eterna fora de Moisés. Era Isaías quem pronunciava as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna devem estar com o homem. É por isso que Pedro diz isso. Para quem iremos nós? Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, onde nós